Yay! Estamos aqui para mais um projeto e dessa vez eu criei algo pensando em todo mundo que tem um puff desses bem basicão em casa, que não aguenta mais olhar para ele, que já enjoou da cor, tá sempre pensando que vai fazer uma capa de crochê, mas não faz porque não tem nenhuma ideia diferente. Então hoje eu vim aqui para ensinar vocês a fazerem uma capa bem diferente para não ter mais esse puff sem graça na casa de vocês, e sim ter um puff bem lindo, que todo mundo que chega elogia porque fica apaixonada pelo trabalho que vocês fizeram. Então, bora crochetar! Espero que vocês gostem desse passo a passo. Essa aula é basicamente uma aula introdutória à técnica do C2C, que vocês já vão entender o que é melhor. Mas nada mais é do que fazer peças quadradas ou retangulares de um canto até o outro. Então, por exemplo, em vez da gente crochetar em linha reta, né, se a gente fosse fazer essa capa aqui, a gente vai de um canto até o outro. É isso que eu vou ensinar pra vocês. É uma técnica muito legal que possibilita muitas outras coisas, então eu acho que essa capa de puff é só o começo. Depois vocês podem fazer manta, almofada, uma infinidade de coisas fazendo desenhos, seguindo o gráfico, sem precisar fazer fio conduzido. Então acho que é um conteúdo bem legal, espero que vocês gostem. Fiz com todo carinho. Bora crochetar? Então vamos começar a fazer a capa do nosso puff. Como a gente vai fazer uma peça grande que precisa bastante fio e de preferência tudo da mesma espessura, eu escolhi trabalhar com fios premium, né? Fios que mantêm sempre o mesmo padrão de espessura e, consequentemente, ele acaba sendo um pouquinho mais caro. Vocês podem fazer com o fio normal também, mas se quiserem usar, eu estou usando hoje o WG, que é esse fio aqui. Ele é aquele fio fita, sabe? E vocês podem usar, por exemplo, da Multitécnicas, que é igual. Se vocês conhecerem alguma outra marca, pode usar também. Se preferir também, pode ser fios Kiki, fio Bellis, que são fios que mantêm um padrão na mesma espessura. Ou então, como das outras vezes, vocês podem procurar um fio que mantenha uma espessura parecida entre os fios que a gente já costuma usar sempre, que é o fio padrão, né? O fio comum, fio de malha feito de resíduo têxtil. E a gente vai, então, usar, a princípio, aqui 4 cores, mas vocês podem fazer uma combinação diferente se quiser. Eu vou começar com esse meio rosé, um rosa meio antigo. E a gente vai seguir um gráfico, então eu separei aqui o gráfico que a gente vai acompanhar. A gente vai usar a técnica do C2C, em inglês significa corner to corner, que traduzindo significa de canto a canto. Então a gente faz uma peça, em vez de trabalhar do jeito que a gente está acostumado na carreira de vai e volta, ou então começa no meio e vai crescendo, a gente vai começar de um canto e vai trabalhando até o outro canto. Tá? Então, essa técnica ela é muito legal de aprender. Eu trouxe hoje um projeto relativamente simples para a gente começar, já que é a primeira vez que eu vou falar sobre essa técnica aqui para vocês, mas ela nos possibilita fazer vários desenhos sem precisar fazer fio conduzido, ela nos possibilita fazer formas tanto quadradas quanto retangulares, então ela tem infinitas possibilidades. A gente vai começar hoje pela forma quadrada, que é essa aqui que eu separei pra gente. Então também, para ter uma ideia do projeto todo, a gente vai fazer a capa do puff, que nada mais é do que um cubo, né? Nosso puff quadrado. Então ele tem as 4 laterais e a parte de cima. Então, é basicamente isso que a gente precisa fazer, 5 pedaços. Esses 5 pedaços aqui das laterais, eles são iguais e distribuindo a gente forma esse desenho que vai fazer um desenho geométrico no nosso puff. Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia do plano geral. O que a gente precisa acompanhar mesmo é isso aqui. Eu vou usar uma caneta para ajudar a marcar aqui por onde a gente vai começar e como que a gente vai fazer. Então, com o meu fio de malha e uma agulha proporcional, eu estou usando hoje a agulha 9mm da Prim, a gente vai fazer 6 correntinhas. Como sempre, ponto bem soltinho. E a gente vai precisar colocar o nosso primeiro ponto na terceira correntinha. Então eu gosto de já ver qual que é a terceira para não ter que contar depois. Isso facilita o processo. Então, por exemplo, vou fazendo e contando. 1, 2, 3. Essa aqui de baixo eu sei que é minha terceira. Eu já seguro nela e faço as outras 3. Assim eu tenho 6 correntinhas e eu vou colocar meu primeiro ponto alto nessa que eu tô marcando, ou seja, na terceira correntinha, se a gente contar do início pra cá, né? Se a gente contar da agulha pra lá, é a quarta. Então, ó, 1, 2, 3, na quarta, que é essa que eu tô marcando, eu já vou colocar um ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto do lado. E mais um, formando uma sequência de 3 pontos altos. E tenho o meu primeiro quadradinho. Ó, quando a gente deixa as 3 correntinhas aqui, elas equivalem a um ponto alto. Tá vendo que ela forma um palito como se fosse um ponto alto? Aqui eu tenho minha sequência dos 3 pontos altos e o total é como se fosse 4 pontos altos. Isso aqui vai ser nosso quadradinho. Então, cada vez que eu olhar aqui pro meu trabalho, por exemplo, eu tô aqui nesse
primeiro quadradinho. Aqui é esse desenho aqui, tá? Então, cada vez que a gente precisar preencher um quadradinho, a gente vai fazer isso. Uma sequência de 4 pontos altos, que normalmente é 3 correntinhas e 3 pontos altos. E agora, então, a gente acabou de fazer esse. Agora a gente vai para a segunda carreira. Então, deixa eu já explicar aqui. A gente sempre vai ler essas carreiras em diagonal. A gente não vai acompanhar assim, porque a gente tá indo de canto a canto. Então, se for de canto a canto, o que é um... Sujei meu dedo com caneta. O que é uma carreira? É essas linhas aqui, ó. Vou riscar aqui. Isso é uma carreira. Isso é outra carreira. Isso é outra carreira. E assim a gente vai indo sempre em diagonal. Ó, então a carreira 1, ela é tanto esse quanto esse é a primeira carreira. A carreira 2 é esses 2 quadradinhos. A carreira 3 são esses 3 quadradinhos e assim por diante, tá? No começo é bem complicado, parece que dá um nó na nossa cabeça, porque é uma coisa diferente do que a gente está acostumado, mas é só no começo, prometo. Por isso que eu já trouxe um projeto que não trouxe nenhum desenho muito elaborado, a gente vai trabalhar só com linhas geométricas para ficar um pouco mais fácil para vocês aprenderem, para quem nunca fez essa técnica. Então agora eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, marco com o meu dedo mesmo e faço mais 3, para a gente repetir aquelas 6 correntinhas. E vou fazer a mesma coisa. Então, um ponto alto, o primeiro ponto alto naquele ponto que eu marquei, né? Que é a 4ª correntinha a partir da nossa agulha. Entro ali e faço um ponto alto. E vou fazer mais 2 na sequência para completar o meu quadradinho. Terceiro ponto alto. Tenho o meu quadradinho aqui. Só que eu preciso juntar ele com a minha peça. E onde é que eu junto ele? Eu vou ter que prender aqui nessa parte, ó. Quando a gente fez o nosso quadradinho, a primeira parte dele são essas 3 correntinhas. É nele que a gente tem que colocar. Então eu vou fazer isso aqui se encaixar dessa forma, ó. Tá vendo? Ele tá assim. Aqui é a minha pontinha inicial. Eu encaixo o meu crochê desse jeito. Um quadradinho nesse sentido e o outro nesse sentido. E assim eu vou fechar com um baixíssimo nesse espaço aqui, ó, das correntinhas. Entro aqui e faço um baixíssimo. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas de novo, que equivale a um ponto alto. E os próximos 3 pontos altos eu vou colocar nesse espaço aqui, ó. Não precisa entrar dentro do elo da correntinha, que vai ser difícil de achar. Coloca aqui nesse espação, aqui onde eu acabei de fechar o baixíssimo, a gente vai colocar um ponto alto, outro ponto alto, e mais um ponto alto. Então, foram 3 pontos altos naquele espaço. E assim a gente formou outro quadradinho. Então, deixa eu organizar aqui para vocês conseguirem visualizar o que está acontecendo. Meu dedo manchado de amarelo. Não sai. Então, se a gente olhar aqui o nosso gráfico, primeiro quadradinho é esse aqui. E essa outra carreira de 2 aqui, tá aqui, ó, 2 quadradinhos. E agora a gente vai para a terceira carreira. Deixa eu preencher o que eu já fiz. Então, já fiz esse e já fiz esse. Agora a gente vai fazer esse aqui. E como vocês estão vendo, a minha impressão está em preto e branco, mas toda essa parte mais clara é a mesma cor. Então, a gente vai usar 4 cores. Nessa parte mais clara eu estou usando esse rosé. Aqui onde é preto eu vou usar preto. Aqui onde é branco eu vou usar branco. Aqui eu vou repetir o preto. E aqui eu vou fazer com uma cor um pouco mais escura, que eu vou usar esse vinho aqui. Tá? Então, só para vocês entenderem quando que vai ter troca de cor. Enquanto a gente estiver indo nessas carreiras aqui, não tem troca de cor. Agora eu vou subir minhas 3 correntinhas. Por que eu tô subindo? Porque eu vou começar uma carreira nova. Então, cada vez que a gente vai subir mais um degrau, então tô indo para a terceira carreira, eu vou fazer 3 correntinhas, sinalizo a terceira e faço mais 3, tá? Então, é sempre 6. Enquanto a gente estiver subindo até lá em cima. Então, 1, 2, 3... Prendo aqui com o meu dedo, 1, 2, 3, e agora eu já sei que meu ponto alto vai ser ali onde meu dedo marcou, tá? Então, 1, 2, 3, 4. E agora eu faço sempre a minha sequência, 3 pontos altos. Quando a gente está trabalhando nas correntinhas, a gente faz 1 em cada correntinha. Sempre que eu chego nessa parte aqui, que eu terminei o primeiro quadradinho da próxima carreira, eu tenho que virar o meu trabalho. Ele tá assim, ó. Se eu viesse pra cá, eu ia formar uma coisa estranha, não ia dar certo o meu C2C. C2C, né, em português. Então, eu vou virar pra cá e vou prender nesse espaço das 3 correntinhas do quadradinho anterior, ó, aqui.
Então, entro aqui e fecho. Ó, acabei de fazer agora esse quadradinho aqui. E agora eu vou fazer esse e depois eu vou fazer esse. Então, quando a gente terminar essa carreira aqui, a gente vai ter esse canto maior. Como que eu continuo? Subo 3 correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto, e coloco uma sequência de 3 pontos nesse espaço aqui. Daqui a pouco vocês vão conseguir entender a repetição que a gente está fazendo. Talvez vocês já até entenderam. 1, 2, 3. Quando eu termino um quadradinho, eu preciso prender ele no quadradinho que está do lado. Então, eu vou prender ele aqui. Agora, subo 1, 2, 3 e vou fazer 3 pontos altos nesse espaço aqui para fechar o meu último quadradinho dessa carreira. 3. Ajeito para mostrar para vocês que agora a gente tem esse canto maior, tá vendo? Meu cantinho aqui tá cada vez formando mais, e ele forma essa escadinha, ó. Tá? Então, sempre vai ter isso. Agora, a gente vai começar a 4ª carreira para fazer esses quadradinhos aqui. Como que a gente começa uma carreira nova? 6 correntinhas, né? Faz 3, marca e faz mais 3. Então, 1, 2, 3, marco, 1, 2, 3. Primeiro ponto alto. Segundo ponto alto, terceiro ponto alto. E agora tá aqui meu primeiro quadradinho perdido. Por que perdido? Porque eu preciso virar meu trabalho para prender ele aqui. Então, a gente sempre que começa uma carreira nova, vira o trabalho para continuar no lado contrário. Ó, acabei de fazer esse quadradinho e agora eu vou começar a preencher a minha escadinha aqui para cima. Então, sempre depois de prender, eu faço 3 correntinhas e 3 pontos altos. E prendo no próximo. 3 correntinhas e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Fecho meu quadradinho aqui ó, encosto ele aqui e prendo com baixíssimo. Depois baixíssimo, repito. 3 e 3 correntinhas e 3 pontos baixos. Meu canto cada vez maior. A gente acabou de fazer agora essa carreira aqui, ó. Carreira 4. Ó. Agora a gente vai para a 5ª carreira e vai ser a mesma coisa. 1, 2, 3, marco, 1, 2, 3. Faço 3 pontos altos. Primeiro quadradinho da carreira tá lá perdido. Preciso inverter meu trabalho para daí prender esse quadradinho com ponto baixíssimo aqui, nesse quadradinho que ficou do lado dele. Então, agora 3 correntinhas e repito. Então, a repetição sempre é, depois que a gente fez, né, o primeiro quadradinho, 3 correntinhas, 3 pontos altos e um baixíssimo. Vou prender com um baixíssimo aqui, onde ele tá encostando, ó, nessa lateral aqui. De novo. E prendo. Falta mais ainda para chegar ali em cima. Então, vamos indo. Deixa eu fazer uma observação, para quem não está acostumado a trabalhar com esse fio, vocês estão vendo que ele é uma fita, né? Ele é aberto. Não precisa se preocupar em desenrolar, em deixar ele retinho. Eu vou trabalhando, ó, normalmente e vou pegando como ele vem. Não tô distorcendo, tem gente que fica preocupada que precisa distorcer ele. Não precisa, tá? Vai tecendo normalmente como se fosse um fio
como qualquer outro. Vou prender aqui. Nunca esquece que a gente tem que fazer o último quadradinho aqui de cima, né? Não é porque a gente chegou aqui no último quadrado dessa carreira anterior que não tem mais. Tem que, de novo, subir 3 correntinhas e fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora sim, que eu tô lá em cima, lá no... Ó, antes eu tava aqui, eu não tava no último canto, então tem que estar lá na ponta. E assim a gente terminou de fazer a nossa 5ª carreira. Preencher aqui o que eu fiz. Estão vendo que só falta mais uma carreira para troca de cor, ó? Carreira 6. E depois disso vai ter uma carreira toda em preto. Então, vamos repetir? 6 correntinhas, lembrando de marcar a terceira para ficar mais fácil, não precisa contar. Faço meu primeiro quadradinho. Tem gente que vira antes, eu prefiro fazer esse quadradinho e aí virar. Tanto faz, não tem problema, tá? Não faz diferença no resultado. O quadradinho tá perdido, inverto o meu trabalho. Tá vendo? Quando ele tá assim, esse quadradinho que eu comecei tá lá em cima. O certo é ele vir aqui para baixo. No momento que ele veio aqui, eu já consigo prender ele aqui nessa lateral. Continuar agora a minha carreira, 3 correntinhas, 3 pontos altos, prende no lado até chegar lá no outro canto. Então, vamos crochetando aqui juntas. Pronto, cheguei lá em cima. Então, eu acabei de fazer minha 6ª carreira, ó, tá vendo aqui a 6ª? Eu fiz todos os meus quadradinhos para chegar até o outro lado. Então, agora a próxima aqui, como tá me mostrando, inclusive eu imprimi tudo em preto, a minha impressora tá falhando aqui, ficou uns risquinhos, mas aqui são 2 carreiras, ó, faltou ter um contorno aqui, quando eu liberar esse gráfico para vocês, eu vou colocar um contorninho para mostrar que aqui são, na verdade, 2 carreiras, a 7 e a 8 são toda em preto. Então chegou a hora de fazer troca de cor. A troca de cor é como eu já mostrei pra vocês outras vezes. Não preciso mais desse fio, posso cortar, deixando um pedacinho generoso pra fazer o arremate. Aí vou pegar a próxima cor, agora eu vou trabalhar com preto. Então tá aqui meu novelo preto. Eu vou desfazer minha última laçada, ó, terminei a sequência dos pontos altos lá no final, mas eu vou desfazer só a última laçada, ó, essa aqui, vou deixar 2 argolinhas aqui na minha agulha, para substituir essa laçada que eu tinha feito com rosa, fazer com a nova cor, então vou fazer com preto. Opa, tá. Aqui a gente pode dar um nozinho entre as 2 pontas para não correr o risco de ficar escapando e tornar mais fácil essa parte, tá? Então dei um nozinho. E agora eu vou continuar a mesma coisa com o fio preto. Então, faço 1, 2, 3, marco a terceira, faço mais 3 e faço meu primeiro quadradinho de pontos altos. Então, 1, 2, 3. E agora eu vou virar o meu trabalho do mesmo jeito que antes e vou prender ele aqui nesse espaço. Agora eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vou fazer de novo o quadradinho, só que agora só com outra cor. Então eu coloco no mesmo lugar os pontos, é a mesma quantidade. A gente trabalha sempre com quadradinhos iguais, então isso não muda. E tá vendo por que é bom a gente ter o fio todo da mesma espessura? Justamente por causa disso, que daí fica mais fácil de não dar erro, não dar diferença de tamanho, para todos os quadradinhos se encaixarem. Ó, prendo ele aqui. 1, 2, 3. Daí 3 pontos altos. Prendo ele lá no outro, e assim a gente vai fazendo a nossa escadinha agora com a outra segunda cor, ó, tá formando aqui. E a gente vai fazer 2 carreiras nessa cor. Então,
Vamos continuar aqui, vou crochetando com vocês. E depois a gente troca para cor branca quando terminar essas duas carreiras, beleza? Então, por aqui não tem nenhuma novidade, só vai ter depois na próxima carreira preta que eu vou ensinar a fazer as diminuições pra gente completar o nosso quadrado. Então aqui a gente tá só fazendo a metade que cresce, depois a gente tem que fazer a outra metade que diminui. Daqui a pouco vai fazer mais sentido. Então bora continuar agora crochetando e eu já volto pra gente fazer o que falta. Cheguei no meu canto da carreira 7, vou começar a carreira 8 do mesmo jeito. Então, 3 correntinhas, marca a terceira, faz mais 3 e volta fazendo quadradinhos. Cheguei ao final da 8ª carreira. Uma coisa importante também, se vocês não estiverem acompanhando exatamente o gráfico como eu tô fazendo aqui, ficarem na dúvida e quiser saber como contar, vocês podem contar tanto por essa lateral aqui, ou por essa aqui. Então aqui cada quadradinho é uma carreira, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se quiser contar por aqui, cada quadradinho forma um desenho diferente, ó. Esse tá assim, e esse tá assim. Esse tá assim, e esse tá assim. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Assim que eu conto as minhas carreiras. Então, acabei de terminar aqui a minha carreira preta e agora eu vou fazer com o fio branco. Vou pegar o fiozinho de dentro, que ele vem mais fácil. E vou fazer a mesma coisa. Então, como eu já terminei o último ponto, eu tenho que desfazer a última laçada para laçar o fio branco. Dou um nozinho entre as duas pontas para ficar firme. Opa, desmanchou porque minha agulha soltou, então deixa a agulha ali na argola para dar esse nozinho, senão acontece a mesma coisa que aconteceu aqui. Dá um nozinho. E agora eu vou continuar, então eu tô indo para a carreira 9, que é essa aqui. E vou fazer toda ela até chegar lá embaixo. Depois eu vou fazer a carreira 10 também com branco. E aí sim, depois dessas duas carreiras tem novidade. Então agora continua tudo igual. Subo 6 correntinhas, faço 3 pontos altos, viro e a gente vai completar essa escadinha. Então vamos crochetando juntas e assim que eu terminar essas duas carreiras eu volto com a novidade da diminuição. Pronto, gente, cheguei no final da 10ª carreira, então formei aqui exatamente a metade do meu quadrado. Ele aqui, deixa eu medir pra vocês, aproximadamente 38 centímetros, tá? O nosso puff ele tem 40, mas tá tudo bem, é melhor ele ficar um pouquinho justo que ele vai esticar na hora da gente vestir. Então aqueles puffs padrão, a maioria deles tem 40 por 40. Então
Então dá uma conferida se é essa a medida do teu puff. Caso contrário, seja bom tu fazer uma carreira a mais, talvez de aumentos, para ter mais carreiras para crescer mais essa parte. Mas agora que eu já cheguei na largura ideal, eu preciso só completar esse meu quadrado, né? Formar isso aqui para fechar ele, que nada mais é do que essa parte que falta aqui. Então agora, pode ver que aqui ele não continua crescendo, né? Não tem mais nada aqui para cima, porque agora a gente vai começar a diminuir. Então, em vez de aumentar, a gente diminui. Então agora, a próxima carreira, a 11ª, que é essa aqui, faltou numeração, depois eu coloco. Então essa aqui vai ser a 11ª, depois vai vir a 12ª, 13ª. A gente vai fazer com diminuições. E também com uma troca de cor, né? Porque agora a gente vai começar a fazer de preto de novo. Então teve 2 carreiras em branco, agora vai ter uma em preto. Mas, quando eu vou trocar de cor na diminuição, eu tenho que andar um pedacinho pra cá. Então, como eu tô com branco, e aqui eu vou andar no branco, eu tenho que fazer esses pontos com branco ainda. Então, eu não faço a minha troca de cor como eu ensinei antes, aqui na última laçada. Deixa essa laçada em branco, vira o teu trabalho e faz 4 pontos baixíssimos andando nesses buraquinhos. Então, aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Na verdade, eu vou fazer só 3, porque no quarto a gente vai trocar de cor, tá? Então, agora eu vou pegar meu fio vinho, porque eu vou fazer a outra metade dessa cor aqui. Vocês podem fazer da cor que quiser. Se quiser repetir essa mesma cor, também vai ficar legal. Então, escolham aí. Deixa eu cortar já o meu fio branco, porque eu não preciso mais. E agora eu vou pegar essa pontinha aqui. Gente, tô aqui gravando. E sabe quando tu fala uma coisa e faz outra? Pois é, acabei de ver que eu falei que era pra colocar o fio preto, me distraí, provavelmente com o chuvisco andando ali em volta do crochê, e acabei pegando o fio vinho. Mas ignora essa parte, faz de conta que eu tô usando preto, porque a explicação tá certinha, tá? Desculpa aí essa confusão, mas fora isso tá tudo certo. Então voltamos à programação normal. Vou entrar aqui no outro espaço onde eu faria meu baixíssimo, que é nesse espaço aqui onde a gente tá acostumado a entrar pra fazer os pontos. Entro ali e laço o meu fio novo. Ó, baixíssimo, tá? Porque assim a gente termina com o branco e começa com o vinho. Agora, de novo, a mesma coisa, só que a gente não precisa fazer as 3 correntinhas de aumento, a gente só vai subir, ó, porque o quadradinho que eu vou fazer agora, ele vai preencher esse cantinho. Então, eu vou fazer 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Eu vou trazer meu fio já pra cá, porque eu vou prender agora nesses pontos. E vou fazer 3 pontos altos. Então, eu entro nesse anelzão aqui e faço 1, 2, 3. Às vezes, essa minha laçada aqui fica meio solta demais quando eu tô trabalhando com esse fio. Aí eu desfaço e faço ela um pouquinho mais certa. Não é apertada, é só certinha, tá? Agora eu posso abandonar esses fiozinhos que estão presos ali e vou prender com baixíssimo aqui no vizinho. Então, vocês viram a diferença? Quando a gente tá começando a diminuir, a gente não faz 6 correntinhas iniciais. A gente anda 3 baixíssimos, troca de cor e faz 3 correntinhas, tá? E assim eu tô fechando o meu quadrado. Tá vendo que eu comecei a fechar ele? Então, é isso que a gente quer. Agora, eu vou continuar fazendo 3 correntinhas, 3 pontos altos. 2, 3. Fecho com um baixíssimo. E de novo, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Daí fecho com baixíssimo e vou preenchendo minha escadinha até chegar aqui em cima. Chegando aqui eu vou mostrar pra vocês qual que é a diferença que a gente vai fazer agora. Enquanto isso, vamos aqui tecendo juntas.
Ó, gente, tô chegando lá em cima. Lembrando que agora a gente vai começar a diminuir. A nossa última carreira do topo é esse quadradinho aqui branco. Então a gente não vai fazer nenhum quadradinho acima desse aqui. A gente vai fazer o último do lado dele sempre, tá? Então agora a gente tem que fechar isso aqui. Então por causa disso eu vou fechar com um baixíssimo. E não vou subir. Eu vou virar o meu trabalho. E lembra que eu ando os meus baixíssimos, agora que é a diminuição? Mesma coisa aqui, tá? A gente vai andar três baixíssimos. 1, 2, 3. Aqui eu já vou fazer o quarto, sem troca de cor, porque a gente vai continuar agora até o final com essa cor aqui. A não ser que vocês vão trocar, daí vocês trocam nesse baixíssimo ali. Sobe 3 correntinhas. E faz 3 pontos altos. Então é basicamente isso que a gente tem que fazer agora até terminar e fechar o nosso quadrado. E cada vez mais a gente vai completando esse pedaço que falta. Então esse espaço aqui que a gente vai preenchendo, cada vez agora vai ficar mais preenchido. Fecho com baixíssimo, subo 3 correntinhas, 3 pontos altos. Fecho com baixíssimo, subo 3 correntinhas, 3 pontos altos, fecho. E assim eu vou indo, completando a minha escadinha. Ok? Então, vou continuar aqui, daqui a pouquinho a gente volta. Enquanto isso, vamos crochetando juntas. Mais uma vez cheguei aqui em cima, ó, vocês estão vendo, né, que eu não subo mais agora nenhum quadradinho além desse branco que foi meu último de aumento. Então agora cheguei nessa linha aqui dele, eu viro meu trabalho, ando meus 4 pontos baixíssimos e vou completando a sequência de novo da próxima carreira. Sempre vai ter um quadradinho a menos no total dessa carreira. E assim a gente vai fechando. Estão vendo que tá cada vez menor aqui, ó? Só falta mais um pedaço pequeno. Então, vamos continuar aqui e logo, logo a gente se encontra no final desse quadrado para continuar o nosso projeto. Então, é pra vocês verem que esse tipo de coisa acontece, né? Falei ali, expliquei que eu falei uma cor e usei outra. Já desmanchei, tá aqui, ó, todo o meu crochê desmanchado, tava quase pronto, precisei recomeçar. Recomeçar não, né? Consertar o que eu tinha feito errado. Então, desmanchei, coloquei aqui as 2 listras de preto e agora sim eu vou fazer no vinho, mas antes eu quero mostrar a troca de cor na diminuição, que a gente não faz a troca de cor aqui no baixíssimo. Então, ó, fiz meu último pontinho aqui. Fechei com um ponto baixíssimo, vou virar o meu trabalho e vou andar aqueles 3 pontinhos com um ponto baixíssimo até chegar na pontinha, que na verdade um antes. Agora que eu tô aqui para fazer esse último baixíssimo, aí sim eu vou trocar de cor. Antes disso eu vou cortar meu fio, porque eu não preciso mais do preto. E agora eu vou pegar a ponta aqui do meu vinho e vou fazer o baixíssimo com ele para fazer a troca de cor. E agora eu continuo com ele a mesma coisa de antes. Então, vamos lá. Agora sim eu vou terminar do jeito certo. Então, 3 correntinhas. Essa hora que eu gosto de prender os meus fios já arrematando pelo menos uma parte deles, né? Vou fazer aqui 3 pontos altos, prendendo os fiozinhos, conduzindo eles aqui embaixo. E agora continuo normalmente, até terminar o meu quadrado. Então, vamos lá.
Ó, gente, tô chegando no final do meu quadrado. Como que eu sei? Porque o meu quadrado tá quase fechado, falta só um quadradinho. Então, a gente, depois que começa as diminuições, nem precisa contar mais. A gente vai perceber a hora que vai terminar o nosso quadrado. Então, agora eu vou andar aqui até o último cantinho. Quando eu falo andar, eu tô fazendo meus pontos baixíssimos, tá? Subo 3 correntinhas, faço 3 pontos baixos. Fecho com um baixíssimo final aqui para unir esse quadradinho. E agora sim, terminei a minha peça, porque ela fechou o meu quadradão, ó. Exatamente como estava previsto no nosso gráfico. Então, terminei aqui minha combinação. Vocês podem fazer essas duas partes da mesma cor, vocês podem fazer o quadrado inteiro de uma cor só, podem fazer uma listra de cada cor, fica a teu critério, tá? Esse aqui eu fiz pensando em formar um desenho geométrico grandão no nosso puff. Agora que eu terminei, eu corto aqui meu fio. Passo essa ponta que eu cortei por dentro da última argolinha para não desmanchar mais. E pronto. Eu vou agora esconder as pontinhas todas dos meus fios, então usando agulha de tapeçaria. E como que eu escondo? Ó, esse fio ele tá saindo por lá, né? Então eu vou trazer ele mais aqui para dentro. Passar por dentro de algum pontinho. Foi. E eu vou esconder por dentro da minha trama, dentro desse quadradinho aqui, tá? Não vou muito além, porque daí ele fica só nesse pedaço aqui e é mais difícil de escapar aquela pontinha quando estica a capa do puff. Então, vou passar por vários lugarzinhos, formando um bololô de fio para ele não desmanchar. Vim um pouquinho pro lado de cá, mas sempre mantendo no mesmo quadradinho. E aí, depois de passar por vários pedaços, pode cortar o excesso. A gente vai fazer isso com todas as pontas de fio, tá? Mesmo essas aqui que eu já escondi por um pedacinho, eu vou esconder mais para ela ficar bem firme e não escapar. E essas aqui que eu dei um nozinho, eu mantenho esse nozinho. E aí, coloco da minha agulha e escondo a ponta. Também no mesmo esquema. Ó, por exemplo, o preto eu vou esconder no preto, né? Não vou esconder aqui que a chance dele aparecer é maior. Então, eu caminho com o meu fio por dentro dos pontos até chegar bem aqui nessa parte do quadradinho preto e vou escondendo em pontinhos aleatórios dentro da minha trama. Depois que esconder essas pontinhas, a gente tem que fazer mais 4 pedaços iguais a esse. Então, esse aqui é um dos nossos quadrados. Tem que fazer mais 4 pra gente fechar as laterais do nosso puff. E a parte de cima vai ter um desenho diferente. Mas as 4 laterais são iguais. Então, pode repetir o desenho desse gráfico 4 vezes para depois a gente vir aqui e unir eles. Combinado? Ó, já passei aqui. Corto o excesso e vou fazer a mesma coisa com todas as minhas pontas. Essas aqui eu dou nozinho. E as outras eu vou escondendo. Beleza, gente? Então, daqui a pouquinho a gente volta com esses 4 quadrados prontos. Prontinho. Tenho aqui as minhas 4 partes iguais e eu já comecei a unir. Ó, esses dois aqui eu já uni um pedaço para vocês terem uma ideia do que a gente quer. A gente quer formar esse triângulozão unindo as cores iguais. Então, agora vocês têm que distribuir de forma que ele fique formando esse desenho. Então, aqui eu vou encaixar o vermelho com vermelho, ó. Desse jeito assim. E depois aqui eu vou encaixar o rosa com o rosa, tá? Então, é basicamente isso que a gente tem que fazer para ter as laterais da nossa capa do puff. Agora, para unir, vocês podem esse pedaço aqui com essa cor, depois aqui com um fio preto, depois aqui com um fio branco, tá? Tanto faz. Vou pegar então aqui um pedaço de mais ou menos 3 vezes o que precisa ser costurado. Aí vou colocar na minha agulha de tapeçaria. E vou unir. Então, eu começo cantinho com cantinho aqui embaixo. Esse aqui, passo por aqui. Ó, aqui eu vim subindo, aqui eu fui descendo. Aí puxo até ficar só uma pontinha, para arrematar depois. E vou fazendo esse desenho. Aqui eu busco os pontos bem da lateral, ó. Peguei demais. Se quiser, pode dobrar assim.
Ó, pego aqui uma correntinha. E no outro lado também. Pego aqui uma correntinha. Às vezes só vai ter um fiozinho, tá tudo bem, sabe? Se quiser, procura outro aqui mais embaixo pra pegar. É uma costura que vai unir os dois lados, não tem muito certo e errado, o importante é não desencontrar o nosso quadrado. Então tem que chegar aqui em cima, ó, aqui encontrando essas duas partes, tá? Não pode fazer isso aqui, ó, desencontrar o desenho. Então essa é a parte mais importante na hora de costurar, encontrar as duas partes. E assim a gente vai fazendo, ó. Eu tô fazendo uma espécie de alinhavo que pega uma vez no lado de lá, uma vez no lado de cá. Cuidando pra não, ó, tá quase ficando mais repuxado aqui, então encontra ponta com ponta e aí sim vai costurando, tá? Não deixa desencontrar de jeito nenhum, senão vai ter que desmanchar e fazer a costura de novo. Desmanchar a costura, tá? Não precisa desmanchar tudo se desencontrar. O bom de fazer o puff com esse fio aqui que eu tô usando da WG é que ele é um fio bem leve, então a nossa capa não fica tão pesada quanto ficaria se a gente fizesse com fio de malha comum. Pra vocês terem uma ideia, pra fazer esses 4 lados foi um pouco mais de 1 quilo. Tô terminando de costurar essa última parte aqui onde se encontra o rosa com rosa. Vou arrematar para começar a costurar com preto e depois vou costurar com branco para ficar tudo bem certinho as cores, e não, porque essa costura ela não fica invisível, ela aparece um pouquinho, então eu prefiro trocar de cor. Eu aproveito que o meu fio já tá na agulha de tapeçaria para arrematar ele, ó, então vou passar por dentro de alguns pontinhos aqui. Para cortar agora sim o excesso. Depois tem que fazer a mesma coisa com essa ponta aqui, tá? Vou pegar um pedaço de fio preto para fazer a costura na parte preta. E aqui eu faço a mesma coisa. Pego um lado. Posso dar um nozinho aqui para firmar o meu fio, se quiser. Se não quiser, arremata depois. E sigo costurando. Terminei de costurar a parte preta, agora vou arrematar de novo meu fio, depois termino com branco e aí vai estar pronto. E aqui no meu lado direito ele fica assim, ó, não parece nada da nossa costura. Beleza, gente? Então agora é só terminar de unir as 4 partes, a gente vai ter um tubo para depois encaixar a parte de cima. Lembrem de encaixar bem direitinho esse desenho. Olha só, gente, até aqui já tá tudo unido. Inclusive, fica a dica para quem quiser fazer um tapete, uma passadeira ou até uma peseira para cama nesse desenho.
vocês podem fazer essa união desses quadrados e fazer isso assim. Agora, como vai ser uma capa de puff, a gente precisa que ele feche total. Eu vou pelo avesso, esse aqui é o meu avesso, tá? Qual que eu escolho, qual que é o avesso direito? O lado que tá mais bonito, o lado que a costura ficou mais bonitinha, a gente deixa pro direito. Então, junto aqui e vou costurar agora esse último pedaço. Vou costurar e já volto. Terminei de costurar toda a minha peça e ela tá assim, ó, um tubo. Na verdade, agora só falta a parte de cima que a gente vai costurar depois aqui em cima. Não sei se tá dando pra ver direitinho aí, mas ó, a gente vai ter que costurar aqui em cima depois o nosso quadrado final que falta pra terminar essa peça. Vamos deixar essa aqui reservada. Então, na parte de cima, eu fiz um desenho com os cantinhos aqui preto pra encaixar bem na parte do nosso desenho nesse canto aqui, ó. Então, na hora que a gente montar, ele vai ficar mais ou menos desse jeito. A gente já costurou essas partes aqui, ó, unindo essas laterais. Agora a gente vai fazer esse quadrado que depois vai ser costurado em cima e vai formar esse desenho com os cantinhos encaixando na listra, beleza? Então a gente vai precisar, no meu caso, né, nas cores que eu tô usando, o meu fio preto e o fio vinho. Vou começar com o preto, fazendo o cantinho. Então, seguindo aqui, como eu já mostrei pra vocês antes, a gente começa por aqui e vai fazendo em linhas diagonais, né, nossas carreiras. Então, vou começar com preto, depois vou mudar, fazer uma carreira em preto, 2 carreiras em preto, e a partir da terceira eu começo a trabalhar com o vinho, vou indo até chegar lá no finalzinho. Quando estiver faltando 2 carreiras para terminar, eu troco de cor de novo. E a explicação é a mesma do primeiro cubo. A única diferença aqui é a troca de cor que ficou um pouquinho diferente, ok? Mas o resto é tudo igual. Vou começar com vocês e daí depois vocês continuam aí, eu aqui e a gente se encontra com a peça pronta. Então, 6 correntinhas para começar, lembrando de marcar a terceira. E 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora tem que fazer um aumento, então são 6 correntinhas, marcando a terceira. Eu tô usando um restinho de fio aqui, que meu fio preto tá praticamente acabando. E acho que eu vou ter que fazer uma emenda. Ó, daí viro o meu trabalho, prendo aqui, subo 3 correntinhas. Tô economizando, né? Vou pegar aqui outro pedaço agora. E vou começar com esse pedaço novo. Então eu seguro ele aqui como se ele fosse o fio que eu tava usando, dou uma laçada, entro lá e vou fazer um ponto alto. Daí, essas 2 pontinhas aqui da emenda, eu dou um lazinho entre elas. Ficou bem curtinho, o ideal não ficar tanto, porque a gente precisa ter fio suficiente para esconder, né? Mas, como eu tô usando o restinho do restinho, acabou ficando assim, depois eu vou dar um jeito de esconder mesmo assim. Mas, ó, agora aqui, meu terceiro ponto alto, e acabei a minha carreira. Então, as duas, né? Primeiro quadradinho, esses outros 2 quadradinhos. Agora eu troco de cor para começar a trabalhar. Ó, fiz aqui. Vou agora fazer meu aumento. Vou fazer mais essa carreira aqui junto com vocês. E daí depois a gente continua cada uma fazendo o seu. Já que o resto é tudo repetição do que eu já ensinei antes. Viro o meu trabalho, prendo. Ó, aqui tá essa sobra que depois eu tenho que esconder. Subo 3 correntinhas, 3 pontos altos. 3 pontos altos, terminando agora. Fecho aqui. E subo mais um, porque eu ainda estou aumentando meu quadrado, né? Enquanto a gente não chegar lá na 10ª carreira, a gente vai continuar crescendo. Então, cada vez que eu chego aqui, eu tenho que subir. Ó, como tá ficando. Vou jogar isso aqui para vocês verem melhor aqui. Ó, então tá ficando assim o meu comecinho, tá? Lembrando que por enquanto eu fiz a carreira 1, a 2 e a 3. E agora a gente vai continuar fazendo a 4, depois a 5...
até chegar na 10ª e daí sim começar as diminuições. E quando estiver quase terminando, faltando só esse cantinho, volta pro fio preto. Beleza? Vamos terminar aqui e a gente já volta para continuar juntas. Prontinho, terminei a minha parte de cima, então ela fica assim, só com os cantinhos de outra cor e o resto tudo igual. Agora eu vou pegar um pedaço bem longo de fio, do mesmo fio que predominou aqui, pra gente costurar essa parte na nossa capa. Então coloco esse fio aqui na minha agulha. E agora, antes de começar a costurar, é importante posicionar no lugar certo. Eu quero que essa cor aqui fique para baixo, porque essa cor aqui tá aqui em cima vai encaixar, né, com a minha capa de cima, que é a parte da capa. E eu quero que esse preto encaixe bem nesse cantinho branco aqui. Então é isso que a gente precisa ver, ó. Aqui, por exemplo, tem uma costura. Essa costura aqui vai ficar na quina do meu puff. E isso aqui vai encaixar desse jeito assim, tá? Ó, tá vendo como ela completa o desenho da faixa desse jeito? Aí, a outra ponta, ela tem que encaixar na outra costura. Minha outra costura tá aqui nessa parte. Aí eu tenho que encaixar isso aqui. Tá? Então é isso aqui que a gente tem que costurar. Depois, essa outra ponta preta vai encaixar na minha quina branca aqui. Então isso aqui vai ter que encaixar aqui. E aí vocês vão costurando do jeito que vocês acharem melhor. Quem quiser pode usar marcador, pode usar alfinete, qualquer coisa que ajude a marcar os lugares certos. Então, por exemplo, a gente pode usar esses marcadorzinhos para colocar posicionar aqui o meu canto, ó. Então eu vou botar como se fosse um alfinete, sabe? Coloco num fiozinho aqui, no meu cantinho aqui. Cuida para atravessar ele aqui e fecha. E assim ele tá preso onde ele tem que ser costurado. A mesma coisa aqui, eu quero que esse canto da parte de cima fique preso na minha costura lateral, que tá aqui. Então eu pego aqui uma pontinha, isso é só pra gente prender, pra auxiliar na hora da costura, tá? Poderia ser alfinete, por exemplo. Ó, e assim eu vou prendendo os meus cantinhos. A minha costura tá aqui, no meio dos encontros dos brancos, e eu vou prender a pontinha do preto aqui. Ó, procura onde é que tá a costura, tá aqui. Pronto. Agora, eu já tenho o esqueleto da minha capa do puff aqui, ó. Onde tudo precisa ser costurado, tá vendo? Por enquanto tá tudo meio esquisito, mas já vai criar forma. Então, cadê minha agulha que eu perdi? Tá aqui. Vou começar a costurar do mesmo jeito que eu fiz antes. Escolho qualquer lugar para começar. Então, vou começar por uma das laterais. Vou começar por uma lateral qualquer aqui. Vejo o que precisa se encaixar. Então, vou pegar uma correntinha de cada lado. Puxo meu fio até ficar só uma pontinha. E vou dar um nó entre essas duas pontas. E agora eu vou costurando. Eu vou deixar essa ponta já pra cá, ó, porque assim eu já vou arrematando ela enquanto eu faço a costura. Agora com calma, com jeitinho, procurando qual que é o melhor fio pra pegar na hora de costurar. A gente vai costurar do mesmo jeito que eu ensinei na lateral, só que agora é a parte de cima. Vou pegando aqui, ali e puxo. Aqui, do outro lado, deixo esse fiozinho no meio porque eu tô arrematando ele e puxo. E assim a gente vai indo, mais ou menos a cada ponto a cada espaço de ponto a gente dá outro pontinho aqui na costura. E ela vai ficar assim, ó. E vai prestando atenção para não desencontrar, né? A gente não pode puxar mais um lado do que o outro, porque senão vai desencontrar aqui no marcador. Então vai cuidando, prestando atenção se tu tá deixando alinhado enquanto costura. Qualquer coisa, se precisar, desmancha o pedacinho, volta e costura de novo para ficar melhor. Só isso, não tem segredo. Então vamos costurando aqui juntas e assim que eu estiver chegando no finalzinho eu volto pra gente arrematar.
achei importante falar sobre o cantinho. Caso vocês cheguem aqui e fiquem em dúvida de como fazer, não muda nada, tá? A gente vai costurar o cantinho, ó, vou fazer isso agora. Posso até tirar meu marcador, já que eu já cheguei ali. Pego a alcinha, pego o cantinho, dou um ponto. E daí faço a curva, então é só virar agora aqui e continuar costurando essa lateral. Então nada muda no canto, tá? A gente costura normalmente. Agora sim, vou lá e daqui a pouquinho a gente volta com essa parte toda costurada. Voltei mais uma vez. Chegando aqui nessa parte do cantinho, onde tem outra cor, que a gente tá costurando com o fio roxo, né, o fio vinho, e aqui é branco e preto. Eu fiz, em vez de fazer como eu tava fazendo, que era sempre nesse mesmo sentido, assim, eu tô indo e voltando. Então, meu fio acabou de sair aqui pra baixo, eu vou vir de baixo pra cima. Assim, a costura aparece um pouquinho, mas aparece menos. Agora aqui, eu vou vir, o fio tá saindo por cima, eu vou vir de cima para baixo. Ó, o fio tá vindo de baixo, vem de baixo para cima. É só nessas partes onde tem outra cor pra gente fazer uma costurinha que não apareça tanto, porque aqui não faz diferença, né, ela aparecer. Mas aqui, para ela ficar mais discreta, eu tô fazendo assim. Ou então, se tu preferir, é claro, tu pode trocar de cor, né, trabalhar com uma cor ou preta ou branca no cantinho, arrematar as pontas e depois voltar para a cor que tá predominando na tua peça, que no meu caso é o vinho. Tô chegando no finalzinho aqui, bem aonde eu comecei a minha costura, ó. Vou dar o último pontinho. Daí, antes de arrematar, eu dou uma olhada na minha costura, né? Vejo todas as partes que eu costurei, como é que tá. Se não ficou nenhuma abertura, alguma coisa assim, tá tudo certo. Então, agora vou arrematar. Vou arrematar lá no avesso. Jogo meu fio pro avesso. E agora sim, aqui, dou um nozinho final. E escondo a ponta do meu fio. Ainda tem algumas outras pontinhas que eu vou esconder aqui. Assim que eu terminar, eu volto pra gente ver como é que ficou essa peça pronta. Tô aqui com a minha capa, tá na hora de colocar no puff e, enfim, ver como é que ficou. Tô muito ansiosa. Vamos lá.
já tô amando. Lembra de quando colocar, encaixar bem direitinho os cantos, tá? Lembra que a gente tem esse cantinho aqui. Então aqui em cima, a parte preta, né, ela tem que ficar uma, olhando de cima, uma parte aqui e outra parte aqui. Aqui. Daí puxa bem todas as partes embaixo. Caso o puff de você seja mais alto, porque eu pesquisei na internet e vi que tem vários tamanhos. Alguns são bem quadradinho, todos os lados iguais, mas alguns deles são mais longos. O meu é quase mais vertical. Daí, nesse caso, vocês podem fazer uma carreira de ponto alto depois que terminar a peça. Mas eu acho que aqui deu certinho, vamos ver. Ai, que orgulho! Tá aqui, minha capa de puff. Então, apareceu ainda um pouquinho, acho que de repente eu posso fazer uma carreira de ponto baixo aqui pra finalizar. Mas olha que legal esse efeito que a gente consegue com essa técnica. A gente fica praticamente com um desenho geométrico no nosso cubo, sem precisar fazer fio conduzido, e isso é muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado, tô louca pra ver os puffs de vocês, as combinações de cores. Eu acho que deixar a listra em preto e branco fica legal pra usar com qualquer cor, então se vocês quiserem colocar cinza em cima, cinza embaixo e preto e branco no meio, como eu fiz, vai ficar bem bacana. Se vocês quiserem colocar uma cor bem vibrante e daí um preto e branco no meio também, vai ficar legal. Então usem a imaginação, não esqueçam de me marcar, tô louca pra ver as peças de vocês. Um beijo e até a próxima!